Começamos o nosso estudo com uma frase da página 111. Embora nem tudo seja permitido, tudo é possível. Vamos começar hoje nosso estudo. Nós estamos aqui estudando o livro O Despertar dos Mágicos, Introdução ao Realismo Fantástico. Você que está nos acompanhando sabe que no último vídeo a gente entrou no assunto dos alquimistas e nós vamos continuar desmistificando e colocando o lugar de destaque que merece esses grandes alquimistas da história. E que ainda existem, né, uma ciência considerada sagrada, né, secreta, né, e nós vamos entender neste capítulo o porquê, né. Esse capítulo aqui eu achei super interessante, tem bastante de teor técnico, né, nomes, né, então isso eu vou evitar para quem quer o livro, ler detalhes, né. E ele termina, né, as próximas 10 páginas citando: o verdadeiro objetivo das operações alquímicas talvez seja um resíduo de uma ciência muito antiga, precedente a uma civilização desaparecida. É a transformação do próprio alquimista. Então, vamos lá. Aqui, como você já deve ter ouvido falar, o alquimista é aquela pessoa que, acima de tudo, luta para o seu desenvolvimento pessoal. Ele também cita que é a ciência com consciência, já citado anteriormente no nosso estudo, né? Ou seja, nós conhecemos a ciência sem consciência. Como sempre, gente, vale ressaltar que nós não falamos de todos os cientistas sem querer generalizar, né? Ou seja, pegar todo mundo e colocar no mesmo pacote. Não é isso. Até mesmo dentro da ciência hoje existem alquimistas, né? Existem pessoas que sabem o que estão fazendo e sabem exatamente o porquê devem fazer as descobertas, né? Nessas primeiras páginas aqui que a gente está estudando, ele fala sobre Newton, né? E sobre o respeito que Newton tinha e humildade diante daqueles antigos sábios que ele tinha consultado, né? Ou seja, a literatura antiga, que ele praticamente cita que sabia de cor a literatura. Porém, Newton, né, Isaac Newton, que era tão prestigiado, né, tinha um respeito muito grande, né, por esses sábios, né? E nós vamos aqui continuar o estudo para que você possa entender o que ele quer dizer, na verdade, quando ele fala sobre os perigos, né, que se tem a alquimia. Ele cita no comecinho aqui da página 101, ele fala sobre a Igreja Católica, né? O pensamento reinante católico no passado, racionalista, atualmente manteve em redor desses textos uma conspiração de ignorância e desprezo. Aí ele cita: existem 100.000 livros que possivelmente contêm alguns dos segredos da energia e da matéria. Pelo menos ele cita, né? Se é verdade ou não, assim a Igreja o fala, né? Os príncipes, os reis e as repúblicas encorajavam inúmeras expedições a países longínquos, financiavam investigações científicas de todos os gêneros, né? Ou seja, nesses manuscritos ele cita duas palavras interessantes: verdadeiro e utilizável. É claro que há muita coisa, né, muito retórica que não se deve levar em consideração, né? Existe, como até hoje existe o misticismo, existe hoje a física quântica, né? Os que fazem cura com física quântica, né? Não sei o que de quântico. Então, tudo besteira, gente, tudo bobeira. A verdadeira ciência passa muito longe disso, e quem conhece não divulga de maneira tão aberta assim. Porque se você imagina só, do que os alquimistas falam? Por exemplo, quando eles falavam da questão do mercúrio. Ora, você sabe muito bem que qualquer hoje pessoa, né, garimpeiro, né, ele num rio ele utiliza o mercúrio, né, para separar o ouro, né, das impurezas. Ora, será que esse conhecimento sempre foi conhecido? Ou ele por muito tempo ele ficou fechado? Então é isso, por muito tempo ele ficou fechado. Agora você pega hoje essa multidão de pessoas que têm acesso ao conhecimento, o que elas fazem?
A ganância humana faz com que as pessoas vão até seus rios, fazem seus garimpos clandestinos. E o que está acontecendo com vários rios, principalmente do Brasil, né? O mercúrio está intoxicando os peixes, matando e já tornou extinta algumas espécies de peixe. Ou seja, o mercúrio mata milhares de peixes na natureza. Eis porque o homem conhece alguns segredos. Agora, você acha que se todos os segredos forem abertos às pessoas comuns, o que vai acontecer? Né? Imagina a questão hoje em dia das drogas, né? As pessoas que sabem manusear elementos, né? E se utilizar de química para poder fazer drogas. O que acontece se esse conhecimento for aberto a todos e não haver um controle? E os alquimistas iam mais longe, né? Ele cita que no passado antigo, as experiências dos alquimistas acabou em alguns casos em graves explosões, né? Então, é tido que eles começaram a ter muito cuidado com as descobertas, até porque eles perceberam que a ciência com consciência sabe que os governos... Para que os governos querem essa ciência? Né? Para que as pessoas querem o sigilo de um conhecimento? Principalmente quando se trata, às vezes, por exemplo, como a China antiga fez. A seda ficou por muitos anos fechada. Era impossível para os ocidentais saber como a seda era feita. E assim, esse comércio permaneceu por muitos anos. Então, havia um interesse comercial também, né? E há hoje um interesse bélico, ou seja, países que ainda não tiveram conhecimento das bombas nucleares, por exemplo, estão ainda em aprendizado, estão tentando, de um jeito ou de outro, conseguir esse conhecimento. Né? Você conhece o caso aí hoje da Coreia, né, do Norte, né? As loucuras daquele cara, né, tentando descobrir, né, como fazer, né, para ter acesso a esse conhecimento e começar a jogar no jogo, né, das ameaças, né? Ou seja, para que se intimide outras nações, né? Então o homem não tem condição ainda de ter acesso a vários conhecimentos que os alquimistas já tinham no passado, né? Então, você imagina só, o cara, eles foram os primeiros a ter o conhecimento do mercúrio, que separava o ouro. Hoje em dia você vê que está tudo aberto e o que está acontecendo, né? Ou seja, qualquer coisa que o homem faça, que destrói a natureza, é anti a alquimia. Porque a alquimia, o que ela mais fez foi preservar todas as suas descobertas, né? Porém, esses homens foram morrendo e às vezes seus livros, seus aprendizados, nem sempre caíram em mãos boas. Quando tinha um outro alquimista, prosseguia o seu trabalho, continuava dali, né? Então tinha uma ciência com consciência, e daí se descobriu muita coisa boa. Foram alguns alquimistas, alguns sábios que passaram alguns conhecimentos para as pessoas, né? Porque se fosse assim, a humanidade não chegava até onde chegou, né? Sem desenvolver os conceitos de higiene, né, como nos antigos Vedas fala, né, como combater as bactérias, né, através até mesmo da urina do gado, né, antibactericida, vários conhecimentos, né. E na página 103 ele dá alguns exemplos aqui, né. Por exemplo, ele fala que em 1235 foi preparado o bicarbonato de potássio. O bicarbonato que a gente conhece aí hoje, foi em 1235, por um alquimista. E aqui ele vai citar outros, né, outras descobertas, né, que, em 1692 foi quando o fósforo foi descoberto. Foi aberto, né, vamos dizer assim, né, foi exposto para a sociedade, né. Mas muitas das coisas aqui vinham já de um conhecimento muito mais antigo e oculto, né. Vamos continuar nosso estudo aqui, né. Ele cita aqui: aparentemente, tais mensagens só se dirigem a outros jogadores, a outros alquimistas, que somos levados a crer que já possuem, por qualquer processo diferente da tradição escrita, a chave necessária para a compreensão exata dessa linguagem. Tá, o que ele quer dizer aqui, gente? Ele quer dizer que os alquimistas têm uma própria linguagem. E é uma linguagem que ela não é aberta às pessoas comuns. Ou seja, não dá para ser assim,
né? As pessoas não estão preparadas para ser responsáveis, seja por qualquer conhecimento que tenham hoje, né? Elas acabam tomando o pé pelas mãos, né? Elas não conseguem resistir à ganância, né? Ao desejo de poder, né? Muitos veem na alquimia somente a busca pelo ouro, né? E toda atividade material na alquimia é uma atividade secundária, ou seja, não era a coisa mais importante, né? Eles queriam descobrir a essência do ser, né? A partícula divina em nós. Tinha coisas mais importantes na mente deles, né? Que acabavam se esbarrando no jogo da matéria, né? Então, ele cita aqui na página 105 o jogo de xadrez, que, desculpa, que os alquimistas tinham uma linguagem dentro disso. Ele vai citando, né, outros tipos de código, né, que era somente um código de um alquimista conhece outro alquimista. Então, por exemplo, da mesma maneira que quando eu estou falando sobre o livro, quem já leu pode encaixar perfeitamente, ou quem está acompanhando lê e vê uma parte que eu cito, né, e começar a entender de outra forma. Assim como também, né, eu posso ouvir outra pessoa e também ler um comentário aqui de vocês e entender também de outra maneira, né? Mas ele já diz que existe uma linguagem própria, né? Então aqui nós continuamos, né? Ele fala, aqui na página 106 é onde ele cita o exemplo que eu dei do Mercúrio, né? Que já tinham citado, né? Mas aqui ele fala sobre Newton, né? E ele tem algumas frases aqui interessantes, né? Que Newton escreve: existem outros grandes mistérios além da transmutação dos metais. Seus grandes mestres não se gabam, só eles conhecem esses segredos. Olha só que interessante. Falamos aqui de pessoas que estão acima do mundo acadêmico, né? Do mundo do ego. E não pense que porque pessoas estudadas são professores, mestres, doutores em uma arte, eles não têm um ávido desejo de sair numa revista de ciência científica, de fazer uma grande descoberta e ter os holofotes todos voltados para ele. Hoje isso, acima de tudo, indica poder, acima dos outros cientistas, né? Prestígio e muito dinheiro, né? Ou seja, portas abertas, né? Vamos dizer assim. Muitos cientistas sem consciência nutrem esse tipo de sentimento dentro de si. E daí vão além de todas as maneiras, né, e formas de segurança que se pode ter diante desses mistérios. Ou seja, eles não se gabam e jamais o fariam, né? Então são em cima dessas pessoas que Isaac Newton descreve. E ele continua: refletindo no sentido profundo dessa passagem, lembrai-vos de que Newton fala das mesmas reticências e a mesma prudência anunciadora de suas próprias descobertas em óptica. Lembrando que ele fala, e o próprio Newton era assim, né? Era completamente modesto, né? Não se gabava jamais. Ou seja, estava sempre focado no objetivo, né? E Newton diz ainda, né? Se subi tão alto, é porque estava sobre os ombros de gigantes. Uma frase célebre de Newton, né? Então ele, né, ensinava através do seu jeito, né, e é um dos mais respeitados, a modéstia, né? Ele fala assim: a modéstia ensina-nos a falar com respeito dos antigos, sobretudo quando não conhecemos profundamente suas obras. Newton, que quase sabia de cor, tinha por eles o maior respeito e consideravam como homens de profundo gênio, de um espírito superior, que tinham levado muito mais longe suas descobertas que todos os gêneros possam parecer atualmente. Então, gente, você vê, né? De que sábios Newton está falando? Desses alquimistas, né? Dos alquimistas sérios, né? E verdadeiros. Homens modestos que longe jamais iriam querer aparecer hoje em dia para falar ou fazer alguma coisa, né? Preferiam justamente o seu mundo pessoal de alquimia, onde dali se explorava um mundo maior, revelando, né, grandes descobertas para o homem, né? Então, hoje, ele cita aqui numa das partes que uma pessoa comum hoje, através do estudo do hidrogênio, por exemplo, pode explodir um fogão de cozinha.
um conhecimento que a pessoa tem, ela pode causar uma explosão irreparável, né? Perdendo sua própria vida ou matando outra pessoa. Então, por isso que tem que ter muito cuidado com tudo que se fala a respeito de alquimia, né? Lembrando que todo esse efeito físico e material é secundário, gente. Não é disso que eles estão falando, viu? Eles falam de outra coisa, assim, muito, muito diferente, muito maior. Por fim, na página 108, né, tem uma recitação aqui, dá para perceber, né? Possam os santos anjos do Senhor velar por ele, o alquimista anônimo, como por um manancial de bênçãos para a cristandade. Tal é a nossa prece constante por ele e por nós. Gente, vocês já pararam para pensar uma coisa? Você que chegou até aqui, agradeço a sua presença, né? Você já parou para pensar que um anjo da guarda, ele é quase que um alquimista para você? Que nós somos, por exemplo, o que é um pai para uma criança? Ele é um alquimista, né? E você pode, de alguma forma, influenciar alguém positivamente. Você está sendo um alquimista. Se você, de alguma maneira, está tentando levar um despertar, um abrir os olhos para as pessoas à sua volta, em que ela possa realmente parar de ter medo e ser um pouco feliz, abrir os olhos de que ela é um filho de Deus, que tem alguém que sabe o que está acontecendo, mas que permite a humanidade fazer o que quer, inclusive permite a você fazer o que você quer, né? É esse ponto que você tem que retornar. Como um filho, né, de um bilionário que anda, por exemplo, como um mendigo. E se esqueceu, não sabe? Ele é um filho bastardo, não sabe quem é seu pai, né? Mas seu pai o procura, né? Sabendo, procurando achar ele para ver se consegue trazer ele para perto. E ele ainda sofrendo, né, as mazelas do mundo, como um pequeno homem que caminha por aí dormindo no chão frio, né? Mas imagina quando esse pai descobre, ou esse menino descobre quem é seu pai, né? Devido à sua humildade, provavelmente não irá despojar de toda a riqueza de seu pai, mas ficará feliz em saber quem é seu pai, né? Que a sua solidão existencial vai ter terminado. Porque se você acha que é o chão frio que dói mais do que a solidão existencial, saiba que você está longe do Pai. Está longe de Deus, das coisas divinas. E é por isso que às vezes nós sentimos vazio, nós sentimos tristeza. Nós nos iludimos com a matéria, que deveria ser mais secundária, né? Mas sair o poder de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Isso é viver com consciência, né? É o que nós falamos nos capítulos atrás aqui, né? No comecinho do conhecimento do alquimista, né? No vídeo passado, né? É uma visão focada, né? Uma visão focada, uma visão divina, uma forma de ver a vida de maneira diferente. Acho que a maior contribuição aqui do livro, até na página 110, é trazer para você a visão de que você pode ver a vida de forma diferente. E que você pode começar a ver a vida como um alquimista. Como alguém que vai transformar a sua vida. E que você possa dizer ao alquimista anônimo, né, que ele receba todas as bênçãos do Senhor, para que ele possa realmente influenciar você a transformar essa vida sua no elemento, na química necessária para a felicidade. Né? Para que você volte a ter gargalhadas, a sorrir, a ser feliz, né? Ou você possa produzir isso nos outros também, né? Mas acima de tudo, você tem que fazer em você essa química, né? Essa transmutação, né? E ele diz assim: a transmutação para o alquimista é um fenômeno secundário, realizado apenas de título de demonstração. É difícil formar uma opinião sobre a realidade dessas transmutações, embora diversas observações, né, como Helvectus e Van Velmonte, por exemplo, pareçam surpreendentes. Ele cita alguns exemplos aqui, né? E aí você vai saber, né, historicamente, a história da pólvora, né, de outras coisas mais aí, né? E ele cita aqui, as prudências, né? Pra gente ir encerrando o nosso vídeo aqui.
Os alquimistas respondem: é justamente por sucederam semelhantes catástrofes no passado longínquo, receamos a terrível energia contida na matéria e que mantemos secreta a nossa ciência. Ou seja, ele fala uma coisa aqui, né? Semelhantes catástrofes num passado longínquo. Ou seja, eles tinham tudo documentado. Tudo que acontecia, um sabia que acontecia com o outro, e quando alguma coisa dava errado, como por exemplo uma grande explosão, eles sabiam que não dava para deixar isso na mão de qualquer pessoa. Você viu a China quando descobre a pólvora. Ou seja, o homem que saiu na frente e utilizou de forma bélica isso, subjugou outras nações, destruiu outras ciências. Então é complicado, né, meu? E ele cita o exemplo que eu falei para você, né? Se existe um processo que permite fabricar bombas de hidrogênio num fogão de cozinha, é francamente preferível que esse processo não seja revelado. Não é? Hoje em dia, qualquer coisa terrível, qualquer coisa nesse sentido, principalmente hoje os adolescentes têm acesso, né, a essa internet obscura, que lá tem vários exemplos de alquimia, em que ensina as pessoas a fazerem bombas. Há vários relatos pelo planeta afora aí, de jovens que perderam sua vida mexendo com estas coisas, né, tentando fazer artefatos em suas próprias casas, né, e isso foi assim, muito ruim para eles, né. Então volto a falar a frase que eu falei no comecinho do nosso vídeo. Embora nem tudo seja permitido, tudo é possível, né? Eu vou terminar aqui lendo a última parte da página 111, né? Mais um capítulo de estudo aqui nosso. Para o alquimista, é preciso recordá-lo constantemente o poder sobre a matéria, e a energia não passa de uma realidade acessória. Ou seja, a matéria vem para elevar o espírito. A matéria está aqui misericordiamente. A Mãe Gaia, nos recebe justamente para que nós possamos despertar como espíritos, ver a realidade. Sem ela, nós dificilmente sairíamos da nossa zona de escuridão, existindo de forma neutra, opaca e parada, por milênios e milênios. Mas ao ser inserido nessa matéria, a gente vislumbra, a luz, os raios, a vida, o amor, os sentimentos, dor. Tudo isso vai fazendo a gente se elevar, vai fazendo a gente crescer. O verdadeiro objetivo, ele continua, o verdadeiro objetivo das operações alquímicas talvez seja um resíduo de uma ciência muito antiga, pertencente a uma civilização desaparecida. É a transmutação do próprio alquimista, o seu processo a um estado de consciência superior. Gente, qualquer coisa que te leve a um estado superior de consciência, é por ali que é o caminho. Qualquer coisa que degrade você, sua consciência, te menospreze como ser humano, como espírito, esse é o caminho do mal. Mas no restante, tudo aquilo que te convém a aumentar a sua consciência, crescer como espírito, isso sim é o seu caminho. Ele cita ainda: os resultados materiais são apenas as promessas do resultado final, que é espiritual. Vou ler de novo. Os resultados materiais são apenas as promessas do resultado final, que é espiritual. Tudo se dirige para a transmutação do próprio homem, para uma divinização, a fusão com a energia divina fixa, a qual irradiam todas as energias da matéria. A alquimia é a ciência com consciência, de que Rabelais fala. É uma ciência que humaniza, para repetir uma expressão do padre Teilhard de Chardin, que dizia: a verdadeira física é a que conseguirá integrar o homem total numa representação corrente do mundo. Aí tem uma chave de sabedoria aqui no final. Sabei, dizia um mestre alquimista, sabei vós todos, os investigadores dessa arte, que o espírito é tudo, e que nesse espírito não está encerrado outro espírito semelhante. Esse tudo para nada serve. Terminando com essa chave de sabedoria, quero agradecer a sua presença até aqui. Espero que tenha sido válido algumas das nossas leituras, interpretações, que a sua mente possa estar se abrindo,
para entender esses conceitos que a alquimia é para o homem, né, para chegar aos resultados do espírito. A matéria é um processo secundário, tão importante também para a manutenção do corpo, né, de um bem-estar do homem, mas ainda assim, o maior alquimia é aquela que atinge nossa consciência, que faz a gente viver com consciência. Serenidade profunda a todos vocês, eu me torno você. Olá, meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a primeira ativação mística que nós temos falado, como eu citei no último vídeo. Essas ativações, elas têm a ver com o caminho do ser, com o caminho de evolução pessoal, e que sem esses 10 passos você não chega a lugar nenhum. Nós estudamos neste canal os arquétipos e desenvolvimento pessoal baseado na magia natural. Se você se interessa, por favor se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Hoje nós vamos começar falando sobre a primeira grande ativação, ou seja, o comportamento de ativação espiritual. E sem ele é impossível você caminhar nos outros 10 caminhos. Os 10 caminhos se encaixam perfeitamente um no outro. É como se um entrasse no outro naturalmente, mas sem este início você não consegue. O primeiro caminho, que nós falamos de ativação, todas elas constituem comportamentos diários treinados, ou seja, você vai de certa forma treinando comportamento a comportamento todos os dias da sua vida, colocando eles como uma filosofia de vida. Como se você tivesse que fazer exatamente este caminho, se você quer obter resultados diferentes, resultados concretos, e realmente que possam trazer transformações à sua vida. Nós chamamos do primeiro passo de humildade. Aí você pode dizer assim, Carlos, mas isso é muito simples, né? Vamos aprofundar um pouco mais sobre o que nós estamos falando aqui sobre humildade. A humildade que nós estamos falando aqui, longe de ser, às vezes, a visão errada, de se parecer fraco, de se parecer pequeno, de se parecer uma pessoa, um tolinho. A humildade requer uma força muito poderosa e que não é tão simples assim. Humildade, para a gente começar a entender, ele vem da palavra humus, do latim, que simboliza pés no chão, né? A primeira pergunta é, nós temos o pé no chão? Nós temos consciência exata da nossa situação? De como a gente deve começar a caminhar, aonde a gente está exatamente? E humildade tem a ver muito com essa primeira ideia, de você realmente aceitar e ver aonde você está. E não só você mesmo que está me ouvindo. A humildade também é ver a humanidade e as pessoas que estão à sua volta. Quase sempre a gente confunde, né, a humildade como um comportamento somente nosso, mas não. A humildade de ver o que está acontecendo à nossa volta. A humildade de ver que algumas pessoas têm mais habilidade em outras competências que nós não temos. Então, se você parar para pensar, esse é o primeiro erro. Não aceitar que temos um irmão numa situação melhor em algum aspecto, mas que você também pode estar melhor em outra. As pessoas pensam que também humildade não é aceitar o que você tem de melhor, o que você tem de potencial em você. Não, isso é uma falsa modéstia. Existe no caminho da humildade um caminho falso, um caminho ilusório. Aliás,
todas as grandes ativações, você vai se deparar com isso, com uma falsa concepção de si mesmo. Eu chamo isso de anti-arquétipo. Os alunos mais antigos aqui já conhecem e sabem que o anti-arquétipo é uma ideia errada sobre si mesmo. Daí que humildade passa em primeiro ponto em destruir essa autoimagem que você tem falsa de você. Que aí você passa a ver você exatamente como você é. Em todas as concepções. Né? Você ser e descobrir aquilo que você é, em primeiro lugar. Dali você pega uma pessoa aqui, né? Como eu estava falando, né? Existe uma divisão, um local em que divide, né? Como diz assim, né? Os meninos, né? Dos homens. O que você pode ter das meninas, as mulheres? Né? E aqui vem quando nós temos uma falsa ideia de nós mesmos. A gente chega até aqui e a gente fica dando essa volta. A gente vem e fica dando essa volta. Até que chega um dia que você começa a perceber que há algo mais e que isso não dá resultado. Nessa ideia aqui, se você deve conhecer muitas pessoas humildes, que você acha humilde. Até você se acha, às vezes, humilde. Quando você passa para esse outro ponto, aqui nós começamos a entender o efeito da humildade. Quando nós estamos diante de algumas pessoas poderosas, quando eu digo pessoas... Espera aí. Vou pegar meu café aqui. Quando nós estamos na frente de outras pessoas poderosas, você deve entender o seguinte, que essas pessoas, se elas não fossem humildes o suficiente para aprender, elas não teriam passado, né? Onde separa os tolos das pessoas competentes. Pessoas que realmente sabem tocar a vida, né? E que acabam tendo o seu êxito pessoal, tendo as suas conquistas. Se você parar para ver, será que se nós fôssemos mais humildes, nós não teríamos ou estaríamos numa condição melhor, seja financeira, seja intelectual? Acontece que eu, nas minhas próprias autoanálises, sei que em alguns momentos, sim, fui arrogante. Fui o contrário da primeira ativação mística. Fui arrogante, sim. Fui impaciente, às vezes, com uma pessoa que, às vezes, estava tentando explicar com os recursos dela, da forma dela, o que ela tinha para passar. E eu tinha que ter mais paciência. O exercício, naquele momento, era aquele. As 10 ativações, elas têm essa característica. De você parar para pensar e ver assim, é o momentum. Eu sempre falo a palavra momentum, né, que é o momento, para que você fixe sempre na vida, nos momentos diários, cotidianos, no agora, você veja alguma coisa que diga momentum. Que momento é esse? É o momento de ativar a humildade. Às vezes você vai se deparar com uma pessoa que é simpática, é amigável, amorosa, mas você, por seus preconceitos, por sua arrogância, vai fazer um julgamento naquele momento. De que, essa pessoa... Quer ver um exemplo? Às vezes a pessoa tem uma empregada doméstica dentro de sua casa. Essa pessoa tem uma vida, uma estrutura. Às vezes, esse cara, empresário, o universo mental dele está pensando em 1000 coisas, mas ele não consegue, às vezes, escutar a história desta mulher que está, às vezes, contando alguma coisa importante. Importante para quê? Porque não dá dinheiro, não dá lucro? Ou dá uma grande lição de vida? Ou
este exercício de você ativar aquele momento de humildade faz você ficar mais sereno. De repente você chega no seu trabalho com outra visão. Ativação é isso. Quando você o faz, você começa a perceber como você muda momento a momento na hora que você pratica. Então, você vai perceber que a ativação mística ela é proposital. Ela não é acidental. Você vai perceber que você vai ser forçado naquele momento a ativar algum tipo de potencialidade dentro dessas 10 que nós vamos falar aqui no canal, né, ao longo do tempo. Então, alguns precisam se tornar discípulos para aprender essa ativação. Precisa do exercício de ser discípulo de um mestre para todos os dias servir este mestre, para todos os dias ele se lembrar que ele tem que ser humilde. Tem pessoas que precisam disso sim. E nós devemos respeitar. Há pessoas que não precisam. Mas há pessoas que precisam. Porque essas ativações, elas vão, de certa forma, impregnando em você. Aí aqui ela começa a fazer o mesmo espiral, né? E vai lançar você fora, num estado de consciência elevado, né? Vai levar você a um patamar elevado. Nós não temos noção do quanto nós temos sentimentos como nos achamos, não porque queremos. Fomos doutrinados a trabalhar com egos, a massagear o ego do chefe, a ser massageado. Veja só, quando nós brincamos com isso, levamos isso na brincadeira, tudo bem, é interessante. Mas quando nós levamos isso a sério e entregamos as nossas frustrações na mão de quando alguém não nos orienta no ego, não massageia nosso ego, então aí a gente tem uma recaída interna, falta de humildade. A humildade vai fazer você começar a entender o seguinte: aprender, aprender, aprender. Aprender a todo momento, aprender com tudo, aprender com todos. É generosidade divina, é a centelha divina, às vezes trazendo grandes possibilidades de conhecimento. Esse mesmo empresário, às vezes ouvindo a história do seu motorista, do jardineiro, pode coletar grandes pérolas preciosas à sua existência, não à sua empresa, não ao seu extrato bancário, mas ao ser. Veja só, aqui nós falamos sobre um ser que, ao longo da vida, consegue, com sua filosofia de vida, consegue se concretizar e consolidar. Daí, você vai sair daqui sem ser aquele ser que nós falamos, que tem 90%, chega no final e se arrepende da vida que teve. Consolidar os poderes da humildade, em primeiro lugar, como um primeiro passo, decepciona muita gente, que já esperava alguma coisa superior, porque tem uma ideia de conhecimento superior. Já começa com a aceitação. Não é fé cega, não é aceitar qualquer ideia. Aliás, isso aqui vem para contribuir, para colaborar com o seu caminho espiritual, o seu caminho de desenvolvimento pessoal. Há várias escolas, há vários conhecimentos, e você pega somente isso e encaixa uma coisa com a outra. Eu posso aproveitar isso ou eu posso aproveitar estas palavras, né? Basicamente, o que eu gostaria que você entendesse nas ativações místicas é que, quando o momentum aparece, você diz, é hora de usar a humildade, é hora de usar a serenidade, é hora de usar todas as 10 classes que nós vamos falar aqui de ativação mística, você vai começar a entender. Mas sem você compreender que você tem que, nesses momentos, exercer a ativação consciente, com consciência, você exercer uma vontade sobre a vida,
você será manipulado. Você vai ser sempre manipulado. Então, pense bem a respeito do que nós estamos falando aqui, se faz sentido ou não para você. Porque quando eu digo as 10 ativações místicas, são coisas proposital, que quando você cair fora da caixinha, você vai aprender a voltar para o caminho e para a senda do foco que você escolheu. A humildade implica em não aceitar elogios antes mesmo de você atingir suas metas. Para que você não se iluda e diga, tá bom. E quando tá bom, a gente não cresce, a gente não desenvolve. Quantos jovens ficam querendo elogios quando fizeram quimeras, fizeram nada? Já de jovens começam querendo que seus egos sejam alisados. E eles não são polidos, às vezes, né? Polir, às vezes você tem que esfregar várias vezes ali para brilhar, né? Com um produto, alguma coisa assim. Não, o jovem, ele acha que ele é refulgente naturalmente. É uma coisa errônea, né? Que a gente acha que tem luz, que brilha, sem ter. Mas a humildade bota a gente com os pés no chão, para caminhar para a competência. Para caminhar para um caminho de maior potência pessoal. Mas, subestimar é da arte contrária da humildade, né? Então, se você é humilde, você entende que as pessoas também têm capacidades, têm poderes. E você tem que saber aproveitar a força das outras pessoas, aproveitar a ajuda das outras pessoas. Porque não parte do princípio de que as pessoas não são capazes. Parte do princípio que as pessoas são muito capazes. Pois só assim você pode reconhecer também a sua força interior, o seu caminho interior. Porque se você não faz ativações, a vida é um acidente. Ela acontece de um jeito, de outro, e assim vai. A partir do momento quando você fala momentum, então aí eu vou colocando ativações na minha vida. Carlos, isso pode ser útil para mim? Eu não sei. Diga você. Se é útil, se não é útil. Experimente. Faça de forma consciente. Não, eu vou ter um gesto de humildade no meu dia, proposital, como o Carlos falou. Faça um gesto de humildade ao longo do seu dia, consciente. Seja humilde. Pergunte, ouça, ajude, mas faça um gesto de forma consciente para você ver o que você sente. Aí você pode colocar sua experiência aqui. Então são 10 ativações, a gente vai estar falando de uma por uma aqui. Convido você a estar assistindo os vídeos aqui do canal, interagindo de alguma forma, e a gente vai estar aqui, dentro do possível, trazendo o que nos cabe dentro do que a gente pode. Serenidade profunda a todos vocês, eu me torno você.